irmão colocou, né, falou sobre Jó, era o que eu queria. Eu peguei o caderninho, peguei lá, e assim quando eu tive o convite no sábado, eu falei assim, vou falar de Jó, porque Jó eu conheço de cabo. Porque a gente vai no mais fácil, né? E aí eu falei, Senhor, mas se for para... Eu fui convidada, né? Eu falei, Senhor, se for para falar de Ti, se for para aprender, que o Senhor me dê algo, me inspire algo. Se não, não me dê nada. E cá estou. Eu ia puxar um louvor da harpa, na verdade, mas eu vou deixar no finalzinho só para a gente ouvir. Porque ele é um louvor, eu pelo menos, um hino que eu nunca ouvi por aqui. Então ele é novo para mim. E eu peguei, busquei perante a palavra, e eu falei, Senhor, e agora? Vai ser. Peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas 19, 41 e 42. Lucas 19. Quarenta e 42. Aleluia, Deus. Acharam? Amém. Jesus. Amém? Amém. 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 42. Dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Senhor meu Deus, dá entendimento primeiramente para quem está sobre a tua palavra e aos demais, Senhor. Enquanto Jesus fazia sua entrada triunfal, triunfante em Jerusalém, as multidões celebravam. Eles riam, eles festejavam e muitas vezes estaremos em situações semelhantes, cercados de pessoas que achamos que estão curtindo a mesma alegria que a gente, né? O nosso dia a dia, com a nossa presença, com a nossa visita, com a nossa alegria, com algo que a gente ganhou, algo que seria para se alegrar junto conosco e a pessoa muitas vezes não está. Com o nosso crescimento, aos nossos olhos carnais é tudo lindo, mas superficial. E o que Jesus estava fazendo? Ele viu a cidade e chorou sobre ela. Estava lá a multidão, pulando de alegria, e Jesus chorando. A multidão festejava e Jesus soluçava. Por que Jesus chorou quando viu Jerusalém? Quando estamos em comunhão com o Pai, conseguimos identificar o que é passageiro, o que é falso. É igual a pessoa mais velha, né? Com a sua experiência e sabedoria para falar com nós, os mais novos, que sofrem algum término de relacionamento, por exemplo. Algumas vezes a gente se acaba de chorar, né? Principalmente na nossa adolescência, e a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo, acabou a vida. Assim é no trabalho, assim é muitas vezes, em muitas coisas na nossa vida. E sempre tem aquela pessoa mais velha, e olha pra gente e fala, não é o fim. E a gente sempre, não, mas ele não sabe o que está acontecendo. Né? A gente sempre acha. Minha mãe quando falava isso, eu falava, ela não sabe, ela não está entendendo, não é nem o cérebro dela. Sim, assim é Jesus, assim é Deus. Né? Ele é o mesmo lá atrás, o de agora. Ele sabe. E mesmo assim, né, com a sua experiência e sabedoria, o mais velho sempre passa para o mais novo, né?
num relacionamento e fala aquele que sofre: você não morrerá. Isso é um término. E lá na frente verá o que foi uma fase do qual precisamos passar. Aos olhos de quem vive sem sabedoria, vive um momento. Seja bom ou ruim. Mas quando se tem o Espírito Santo, sabe que vai passar o processo. E esse processo é para todos. O choro do Senhor Jesus mostrava um forte pesar sobre a nação de Israel. Chorar representa a mais profunda expressão de lamento do ser humano. A palavra choro diz respeito não apenas à lágrima, mas também à dor, ao grito da alma. Muitas vezes o choro não é somente um choro, né? É um grito da nossa alma. Muitas vezes quando a gente está passando por um determinado sofrimento ou uma dor, a gente chora. E quando a gente ganha algo, a gente chora. Meu Deus. Para quem tem derramado as suas lágrimas? Isso vem a pergunta para mim e para vocês. Para quem estamos derramando as nossas lágrimas? Que elas são tão valiosas para Jesus. O Salvador chorou porque viu o que ninguém via: a futura destruição de Jerusalém e de seus habitantes, apesar de todo o seu sacrifício para evitar a tamanha calamidade que vinha pela frente. Sendo Deus e tendo a onisciência, Jesus sabia que essa gente à toa, que gritava Hosana, logo estaria gritando: crucificam! Ao mesmo tempo que aquele te dá os parabéns, o tapinha pelas costas, é o mesmo que lá na frente, lá atrás, na verdade, né? Porque sempre é nas nossas costas. Você viu? Fulano de tal comprou um carro. Você viu? Mas com que dinheiro? Você viu? Fulano de tal tá com roupa nova, mas nem trabalha. E assim vai. Infelizmente, a nossa língua, ela é maldosa. E pode matar alguém. Pode depreciar alguém. Uma palavra maldita dá uma depressão em alguém. E o crucifica-o leva a cruz. Ele sabia que um de seus discípulos, escolhidos a dedo, Judas, o trairia. E ele sabia que outro discípulo, Pedro, o negaria. Muitas vezes sabemos o que vai acontecer com as nossas duvidosas escolhas e mesmo assim continuamos. Mas a diferença das nossas escolhas é que não temos as certezas. Mas Jesus sabia e mesmo assim com a sua obediência ao Pai, fez, ou seja, passou pelo processo da dor, do julgamento, dos falsos, do choro, mas também da alegria, dos milagres, dos corações bons que encontrou, dos amigos que fazia ali. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas boas e pessoas más. E Deus não fala que na vida a gente iria passar por alegrias e flores. Ele deu um breve testemunho pelo sangue que ele derramou, como seria. E ele mostrou que é possível sim a gente ter obediência, santidade, experiência com Deus e ter o Espírito Santo. Ele sabia que Caifás, o sumo sacerdote, conspiraria com Pilatos, o governador romano, para causar a morte. E ele sabia o futuro de Jerusalém. E você, sabe o seu futuro? Tem certeza das suas escolhas, amizades, comunhão, obediência, renúncias? Olhando 40 anos à frente, ele viu a destruição
que caíra sobre a cidade, sobre as mãos do imperador Tito e de suas legiões romanas. Jesus também chorou, porque seu ministério estava quase no fim. O tempo era curto. Nós não sabemos do nosso futuro, mas como todos nós sabemos, Jesus, ele já veio com a missão. Eu lendo essa passagem, me veio assim, sabe, várias coisas na cabeça. E eu tentando escrever, né? Naquele momento que eu entendia, porque eu saberia que agora seria diferente, porque a gente deixa se usar pelo Espírito Santo. Mas imagine você saber o seu dia e como que você vai. É por isso que Deus é tão maravilhoso que Ele não nos dá essa visão, porque senão o mundo iria ficar perdido, mais do que já está. Imagina você saber de como que você iria morrer, quando, a hora. Ia ser pior ainda. Muitas vezes achamos que temos o controle do tempo, que teremos o amanhã. Quantos de nós falamos, até amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu vejo, amanhã. Ele tinha curado os doentes daquela gente. Tinha ressuscitado os seus mortos, limpado os seus leprosos, alimentado os seus famintos, perdoados os seus pecados. Entretanto, na maioria da parte dos casos, ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Muitas vezes, até porque ele foi crucificado. Justamente, muitas vezes a gente tem sendo rejeitado no nosso trabalho, porque algumas vezes a gente faz o bom, o nosso melhor, e para alguns, isso daí é demais. Nossa, ele está querendo crescer, está querendo aparecer. E muitas vezes você só faz só o básico. Mas esse básico é para poucos, quando se tem um chamado, quando se é escolhido. Em João 1,11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então ele chorou. Isso entristeceu seu coração e ainda entristece. Descrença e rejeição entristece a Deus, pois Ele sabe as consequências. Pode passar séculos, anos, dias, horas, minutos. Deus é o mesmo e seu ensinamento é o mesmo. E mesmo sabendo disso, tendo a palavra dele, a Bíblia, muitos rejeitam, muitos são descrentes, e é onde perecemos. Quando a porta do nosso coração humano está fechada, ele se recusa a forçar a entrada. Deus, ele é tão educado, tão maravilhoso, que mesmo ele falando com todas as línguas, todas as formas, todos os passados, todas as experiências, enviou o teu filho. Quem aqui iria enviar o teu filho para ir para uma guerra? Jesus foi para uma guerra. Mas você vai, filho, mas você vai morrer. Vai morrer pelo pecado dos outros. Vai ser humilhado. Vai ser chicoteado. Quem de nós iríamos pensar? Iria querer passar por isso? Mas mesmo assim, Deus, ele se mostra ali e dizendo: eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui. Oh, aleluia. Pode a doença vier, a enfermidade, a morte.
as orações ao contrárias. Pode vir. Mas quando você tem Deus, quando você permite que Ele entre no seu coração, Ele faz aquela faxina. Ele faz aquela limpeza. Mas você tem que abrir. O primeiro passo é a gente que tem que fazer. Ele já fez. E muitos corações estão trancados. Ele só bate esperando ser admitido. Ou seja, ele só vai bater quando o nosso coração estiver ansiosos, ansiar por ele. Ele nos deu a capacidade de escolher. Mas quando escolhemos a coisa errada, Ele sabe as repercussões que se seguem nesta vida e na próxima. E Ele se entristece. Essa mensagem, ela trata de compaixão, entrega, arrependimento e do lamento de Cristo pelos perdidos. É uma passagem que na Bíblia mostra muito sobre a alegria dos irmãos verem Jesus, chegando na cidade. Mas poucos olham o choro real, porque muitos olham, te vê, como tá, paz, parar. Mas poucos vão olhar nos seus olhos e ver realmente o que está acontecendo. Poucos te conhecem. Poucos vão olhar para você e falar: irmão, você não está bem. Irmão, você não está bem. Senta aqui. Porque muitas vezes a gente fala assim: a passinha está tudo bem. E mal você responde, a pessoa já foi embora. Porque está muito no automático. A gente olha a alegria, mas a gente não vê o motivo daquele choro. Se realmente o que está acontecendo. Então essa mensagem ela traz primeiramente para mim. É para mim. Para a gente olhar para dentro de nós. Será que a gente está com o coração aberto para Jesus? Será que a gente tem um entendimento real do nosso id? Será que a gente tem falado, clamado, nos arrependido, tido compaixão ao nosso próximo? Você pode colocar o hino da harpa, Jesus chorou. Não sei se os irmãos conhecem. 461.